Após o terceiro jogo seguido sem conseguir uma vitória, muitos torcedores já estão questionando o treinador do Atlético, El Turco Mohamed. E no vídeo de hoje eu vou trazer vários detalhes para vocês respondendo a seguinte pergunta: demissão ou continuidade para El Turco no Atlético? Antes de mais nada, eu preciso que você sinta o dedo nesse like. É muito importante que você curta o vídeo para o YouTube recomendar para mais atleticanos. Então deixa o like agora no início para não esquecer depois, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe nos grupos de WhatsApp que você participa para que toda a massa atleticana tenha acesso a essas informações. Bora começar falando de El Turco no Atlético, ele que chegou com a missão ingrata, né, de substituir o maior treinador da história do clube. Tô falando do Cuca, campeão da Libertadores em 2013, vários campeonatos mineiros conquistados, sem contar no ano mágico de 2021, conquistando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não é verdade? E mais um Campeonato Mineiro, sem falar que ele bateu na trave na Libertadores, quase o Galo se classifica para a grande final em cima do Flamengo. E El Turco Mohamed, um treinador estrangeiro, de uma escola diferente, chegou e não mexeu muito naquilo que o Cuca havia armado. Afinal, o Galo era um time vencedor e não precisava, obviamente, de profundas mudanças, né? Então El Turco no início começou aí com a missão de ver com quais jogadores ele poderia contar. Tanto é que ele fez diversos rodízios no início da temporada, um time reserva jogando fora de casa e o que o Atlético tinha de melhor, né, jogando dentro de casa. E nós percebemos, o time reserva do Atlético sofria, mas vencia algumas partidas. Teve, claro, derrota, teve empate, mas o time titular do Atlético, pelo menos no Campeonato Mineiro, demonstrava uma certa facilidade de vencer os seus adversários. Alguma dificuldade nos clássicos, né, contra o América, teve também uma dificuldade no primeiro jogo contra o Cruzeiro, no qual o Atlético errou diversos gols, mas o grande teste de fogo mesmo foi no jogo contra o Flamengo. Mesmo como grande desfalque, né, do Matias Zarate, o Atlético empatou em 2-2 jogando fora de casa, vale lembrar, maioria esmagadora de torcedores do Flamengo lá na Arena Pantanal em Cuiabá. O Atlético empata em 2-2 e na cobrança mais maluca da história dos pênaltis, o Galo se sagra o grande campeão. Começa o Campeonato Brasileiro logo após o Atlético se sagrar campeão em cima do Cruzeiro, né? Claro, é uma rivalidade, é um clássico, mas pelo tamanho do elenco do Atlético hoje, pelo investimento, tudo indicava que o Galo seria o grande campeão. E depois de uma pequena dificuldade no primeiro clássico, o Atlético foi soberano na grande final, venceu o time do Cruzeiro e começou muito bem no Campeonato Brasileiro. Ganhou do Internacional, começou com o pé direito também na Copa Libertadores, vitória contra o Tolima, não é verdade? E o Atlético chega agora, depois de algumas rodadas de Brasileirão e depois de algumas rodadas de Libertadores, com o primeiro momento de instabilidade de El Turco Mohamed no Atlético. Tem algumas vitórias do Galo, alguns resultados que o Galo conseguiu, que o time demonstrava uma dificuldade. Muitos questionam por que o Atlético do Cuca amassava, jogava um futebol mais vistoso e o El Turco não vem conseguindo fazer o Atlético jogar o mesmo futebol. Galera, pra mim, obviamente, é muito difícil um treinador acabar de chegar e manter o time voando, porque ele, sim, não precisa mexer tanto na estrutura, mas vai ter que colocar a sua filosofia. Hora ou outra, ele vai ter que fazer alguns testes, algumas mudanças, né? E o primeiro ponto questionado no trabalho de El Turco Mohamed é o rodízio que ele implanta, né? Rodízio esse que tá mais do que provado, que não vem funcionando muito bem. Apostas em jogadores como Godin, aposta em mudanças, né, ali no sistema defensivo do Galo, que hora ou outra vinha sofrendo bastante. E nesse momento, o que a gente precisa analisar? Nós precisamos analisar também que o Atlético vem de 3 jogos sem conseguir vencer. Porém, ainda assim, El Turco tem ótimo aproveitamento à frente do Atlético. A gente ligou o sinal de alerta, sinal amarelo ligado na cidade do Galo. O Atlético é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas, né, já poderia estar aí disparado na liderança. Abriu 2-0 contra o Coritiba no segundo tempo, permitiu o empate, né, sempre na frente do Goiás, né, fez 1-0, tomou empate, fez 2-1
tomou empate, sem contar naquele empate em casa contra o América na Libertadores. Dei uma colher de chá, fiz críticas construtivas, mas dei uma colher de chá no empate contra o Independente Del Valle, até pela questão da altitude, do desgaste. A gente acabou dando uma colher de chá, mas o Galo chega ao seu terceiro jogo sem conseguir uma vitória e vários torcedores começaram a se questionar se é o momento de trocar de treinador ou se é o momento de dar continuidade e apoio para El Turco Mohamed. Vamos aos números, vamos às estatísticas. Está na tela para você a informação que eu coletei lá no SofaScore. Os números de El Turco pelo Galo após o primeiro momento de instabilidade. 16 vitórias, 5 empates, uma derrota, 80% de aproveitamento aproximadamente, 45 gols, 12 gols sofridos, 13 jogos sem sofrer gols, sem contar que ele já foi campeão mineiro, campeão da Recopa em cima do time do Flamengo. Agora, depois que eu falei tudo isso pra vocês, é o momento de demitir o treinador? Na minha opinião, essa seria uma decisão muito extremista, né? Uma decisão assim que ninguém imaginaria, até porque os 4Rs, o colegiado e a diretoria que está no Atlético hoje, ela preza pela continuidade de trabalho. Ela não é uma diretoria como diretorias do passado, que no primeiro momento de estabilidade, na primeira sequência de 100 vitórias, ia lá e demitia o treinador. O El Turco já mostrou em alguns momentos que tem algumas ideias legais de jogo, mas nesse momento tá passando por um período de instabilidade. E eu acho que jogar a culpa somente no colo de El Turco Mohamed é um pouquinho injusto, porque a gente já viu vários jogos do Galo e o time cria muitas oportunidades e acaba perdendo muitos gols. O El Turco Mohamed não tá lá dentro da área para empurrar a bola para a rede. A bola sobra é no pé do Hulk, a bola sobra é no pé do Vargas, no pé do Nacho, no pé do Zaratio, no pé do Arana. Ou seja, muitas das vezes o Atlético faz um jogo soberano, como vem sendo nas últimas rodadas, né? Ele faz um jogo muito melhor que o seu adversário. Agora ele vem morrendo no segundo tempo. Ele não vem conseguindo suportar, né, as investidas do adversário na segunda etapa. Foi assim contra o Coritiba, foi assim contra o Independente Del Valle, foi assim contra o Goiás, apesar que o segundo tempo do Galo teve mais chances claras que o primeiro, né? Mas mesmo assim foi onde o Atlético sofreu os 2 gols. Então, a culpa não é só do El Turco, a culpa não é só dos jogadores. Então, o que eu prego para o Atlético nesse momento? O sinal de alerta vai continuar ligado. Alguma coisa tem que mudar. Mais treinamentos de finalizações, né? Encontrar o equilíbrio do sistema defensivo, porque o que o Galo não tinha, o Cuca conseguiu no ano passado. Equilíbrio defensivo, né? Então tá na hora de o El Turco parar com esse rodízio no time, tá na hora de El Turco Mohamed encontrar a melhor formação ideal, né? Se precisar, cobre reforços da diretoria, né? Já que vendeu vários jogadores, negociou Natan, negociou Johan, negociou Dylan Borreiro, negociou Savarino de forma mais recente, negociou o Savinho, ou seja, vários jogadores saíram, né? E poucos jogadores chegaram. E aqueles jogadores que chegaram até o momento, não tem ninguém aí disparado, titular absoluto. O que chama mais atenção, né, mas precisa evoluir é o Ademir, né? É o Ademir. Godin ainda não demonstrou serviço, ainda não conseguiu se adaptar. Fábio Gomes, né, até aqui, realmente é um jogador que a gente talvez nem vá contar durante essa temporada. A expectativa da chegada do Pavon. Quando o Keno se lesiona, o Atlético perde muito no ataque. E na parte esquerda do campo. Então, galera, eu acho que a culpa não é só do El Turco, não é só dos jogadores, não é só da diretoria, mas a nossa crítica construtiva tem que acontecer, porque tem que cobrar antes da vaca ir pro brejo. Não adianta esperar o Atlético ser, eventualmente, né, na pior das hipóteses, desclassificado de uma Libertadores, ficar para trás aí na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro, que ainda não aconteceu, obviamente. Mas eu acho que ligar o sinal de alerta não faz mal para ninguém. Então não é o momento de pensar em Jorge Jesus, não é o momento de pensar em Cuca, não é o momento de pensar em outro treinador estrangeiro. Eu acho que é o momento de abraçar a equipe, de lotar o Mineirão, né, de mostrar um apoio incondicional, de ser a massa do Galo que a gente está acostumado. Aí sim, se a coisa não mudar, se os tropeços continuarem e a classificação do Galo na Libertadores for colocada em xeque, né, a campanha do Brasileiro for colocada em xeque, até mesmo falando de Copa do Brasil na próxima fase, aí eu acho que a diretoria já pode pensar em alguma solução mais radical. Mas até o momento é ligar o sinal de alerta, ficar a tempo e procurar mudanças dentro
da cidade do Galo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Deixa o like, viu? Deixa o like, mesmo você não concordando com o meu comentário, deixa o like para fortalecer o trabalho. A sua opinião aqui embaixo é muito importante, eu sempre leio os seus comentários aqui embaixo. Compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo, se inscreva no canal, eu vou voltar ainda hoje com mais notícias do Galo, especialmente para você.